Estou cansado de orar e não ter resultado. Parece que minhas orações não são respondidas. Eu não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou desistir de uma vez por todas desse negócio de oração. Calma, calma, calma. Eu sei que é assim que você se sente. Quando você ora e não tem resultados, e parece que a sua oração acaba sendo frustrada, pois você queria ver o resultado do fruto daquilo que você orou e parece que nada acontece. Mas eu quero falar hoje exatamente com você sobre algo que pode completamente mudar a sua perspectiva a respeito desse assunto e até mesmo te fazer entender o porquê algumas orações parecem não ser respondidas. Eu me chamo Bispo Danilo Pereira e hoje eu quero falar com você sobre 3 tipos de oração que não trazem resultados. Já fica aqui, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações e não esquece de deixar o like para apoiar o vídeo e o nosso canal ser mais recomendado. Você sabia que existem orações que mesmo sendo orada constantemente, mesmo você sendo uma pessoa que crê em Deus, que se esforça para ter uma vida na presença do Senhor, elas podem não trazer resultado? Parece um fato curioso, mas é uma grande verdade e realidade. Ao longo do tempo, eu vejo muitas pessoas se frustrarem e me falarem assuntos como esse. Olha, pastor, parece que as minhas orações não são respondidas. Às vezes eu tenho a sensação de que Deus não está me ouvindo, ou até mesmo que a minha oração não está passando do teto do meu quarto, do teto da igreja, porque parece que nada do que eu oro acontece. Parece que nada do que eu oro funciona, me traz resultado. Você se sente assim ou já se sentiu assim? Se você se sente ou se sentiu, deixa aqui nos comentários sim ou não. Eu quero te conhecer e também te colocar em minhas orações. Eu vou lhe explicar o porquê que isso acontece, trazendo a você um exemplo simples de 3 motivos que fazem com que a sua oração não tenha resultados ou resposta. Se fôssemos se aprofundar nesse assunto, esse vídeo ficaria muito longo, pois, à luz da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, existem outros inúmeros motivos que podem também ocasionar isso. Mas hoje eu quero falar somente sobre 3. Então já preste atenção aí na tela. O primeiro motivo é oração sem fé. Isso mesmo, oração sem fé. A falta de fé, dúvidas a respeito da oração que você vai realizar, falta de confiança, orações dessa forma não trazem resultado algum. Por mais que você ore por muito tempo, por mais que você ore todos os dias, faça uma campanha, faça um propósito, se na sua oração não houver fé, ela não vai lhe trazer nenhum resultado. Eu quero que você veja o que a própria Bíblia Sagrada fala sobre esse assunto. Em Hebreus capítulo 11, o verso de número 6, a palavra de Deus ela diz assim, está aí na tela para você verificar comigo: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero que você preste atenção que esse versículo está nos revelando claramente que sem fé não há como agradar a Deus. Se logo Deus não se agrada da minha falta de fé, consequentemente também não vai se agradar da minha oração. Por mais que aquilo que eu esteja pedindo em oração, apresentando em oração, seja algo bom, que vai me trazer benefícios, que vai glorificar o nome dele, ou que vai até mesmo provocar bênçãos na vida de outras pessoas, se Deus não vê fé na minha oração, a minha oração não será agradável. Então, o primeiro tipo de oração que não traz resultado é a oração que é feita sem fé. Mas pastor, será que alguém ora sem fé? Se a pessoa está orando é porque ela acredita. Nem sempre é bem assim. Eu já vi muitas pessoas que oram apenas por um ato de religiosidade ou por um certo medo, receio em seus pensamentos, pensando que se não orarem todos os dias, tiverem essa prática, castigos, coisas ruins acontecerão sobre ela. E esse não é o verdadeiro relacionamento com Deus. Essa não é a maneira mais correta de agir a nossa fé, de buscarmos ao Senhor e mostrar que cremos. Eu vejo, por exemplo, pessoas
que após orar a respeito de um assunto, seja uma porta que precisa que se abra, seja um milagre que ela necessita na vida dela, seja uma transformação na vida de alguém que ela ama, logo após de orar, ela mesmo se contradiz no seu comportamento de vida, agindo com desespero, falta de confiança, não descansa o coração em Deus a respeito daquilo que orou. Logo, esse comportamento prova que ela não teve fé na própria oração que fez. Ou seja, essa oração deixará de ser uma oração agradável diante de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem cometido esse erro, e quando você ora, você mal consegue crer naquilo que você mesmo está orando, é importante que você faça um reajuste da sua fé, da maneira como você tem dedicado a sua esperança, concentrado a sua fé e confiança naquilo que você está orando e apresentando a Deus. Eu quero ainda que você observe que isso é uma chave muito poderosa, um assunto muito sério, quando você analisa comigo, por exemplo, esse outro texto aqui, onde o próprio Jesus vai nos falar a respeito desse assunto. Mateus capítulo 21, nos versos 21 e 22, a palavra diz: Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Você observa bem, dentro do contexto dessa palavra, os discípulos ficaram admirados com um acontecimento a respeito de uma figueira que presenciaram Jesus realizando. Porém, Jesus usou da oportunidade para ensinar a eles a respeito da fé. E ele termina a sua frase dentro do contexto desse texto falando que tudo aquilo que se pedir com fé, crendo, sem duvidar, nós vamos ver a Bíblia falar em vários momentos também a respeito da importância de não duvidar. E o próprio Jesus, complementando sobre esse assunto em outras passagens, ele está afirmando que se a oração é feita com fé, é feita com crença, e não há dúvidas naquilo que se está orando, apresentando e pedindo a Deus, você já recebeu. É como se aquilo que você está apresentando a Deus já houvesse se tornado real na sua vida, e isso é fé. Afinal, a fé verdadeira, ela traz existência àquilo que aparentemente ainda não existe. A pergunta que eu lhe faço aqui é: você crê naquilo que tem orado? Será mesmo que quando você pede a Deus, você pede sem dúvidas, ou você faz uma oração e o seu coração fica dividido? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai atender? Será que Deus vai realizar? É aí que está o grande problema, e é exatamente isso que impede a sua oração de ter resultados. Agora eu quero que você preste atenção no segundo tipo de oração que não traz resultado e que não é respondido em muitas das vezes. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre o terceiro, é bem breve, e talvez é o mais importante, e talvez esse seja o ponto crucial. Talvez esse seja o erro que você está cometendo. Talvez você está até aqui nesse momento e falou: mas bispo, eu oro com muita fé. Eu tenho certeza que esse não é o problema da minha oração não está sendo respondida. Ou talvez você fale: não, mas eu acredito com toda a minha fé, eu coloco toda a minha esperança em Deus. Talvez o último é o problema, é o erro que você está cometendo, até mesmo sem perceber. Então aguarda, porque antes dele nós vamos para o segundo tópico. Qual o segundo tipo de oração que não traz resultado e que Deus não responde? Vamos para a Bíblia Sagrada? O segundo tipo de oração que na maioria das vezes não traz resultado, não é respondida, é a oração sem propósito. Bispo, como assim oração sem propósito? O que é uma oração com propósito? Oração com propósito é uma oração com objetivo claro, definido. É quando eu apresento para Deus exatamente o que eu quero, da forma detalhada, melhor possível. Por quê? Se eu não sei o que eu quero, dificilmente eu vou receber alguma coisa. Diante da presença de Deus,
Não pode haver confusão. Eu não posso estar confuso naquilo que eu quero. Então existem pessoas que ora querem uma coisa, ora querem outra, ora acham que querem uma coisa e no final das contas nem sabem o que elas querem. E elas resumem sua oração falando: ah, Senhor, mas tu sabe o que eu preciso, então faça o melhor. Mas muitas das vezes Deus também ele quer saber de você o que é que você deseja. Nós temos um exemplo bíblico muito poderoso, quando Jesus ele atende o clamor de Bartimeu e antes de fazer o milagre, ele vai perguntar: o que queres que lhe faça? Estava óbvio, estava o mais claro possível que tudo que um cego queria era ter sua visão restaurada. Mesmo assim, Jesus não deixou de lhe perguntar para que o seu pedido fosse o mais claro possível. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, para você entender se o que eu estou lhe falando é verdade ou não. Olha só o texto sagrado, Tiago capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Esse versículo aqui é muito poderoso e tremendo. Eu fico até impactado ao reler esse versículo, porque esse versículo ele está nos entregando uma verdadeira chave de segredos espirituais da oração. Tiago está sendo o mais claro possível em dizer que muitas das vezes nós não temos as orações respondidas porque não oramos da forma correta. Não temos um propósito claro. Se você observou e notou o versículo, ele está citando que muitas das vezes o erro está em pedir coisas para os nossos próprios prazeres, para os nossos próprios deleites. Em que Deus é glorificado? Naquilo que eu estou pedindo a Ele. Esse é o ponto crucial que eu quero que você entenda. Muitas das vezes nós pedimos coisas que não vão agregar valor, que não vão edificar verdadeiramente a nossa vida, que não vão ser bênção sobre a vida de outras pessoas e que não vai nos gerar um testemunho para a glória de Deus. Então a nossa oração precisa ser feita sempre com clareza, sabedoria e propósito. A minha oração precisa ter um propósito claro e definido. Ao invés de eu falar: Senhor, me dá dinheiro, eu preciso apresentar a Deus o porquê eu quero aquele dinheiro. Como aquele dinheiro na minha vida vai fazer o nome dele ser glorificado. Se você está entendendo até aqui, escreve nos comentários: eu estou entendendo. E se você concorda comigo, escreve também: é verdade. Bom, agora, antes de qualquer coisa, não saia desse vídeo, preste o máximo de atenção que você puder. Nós vamos falar agora sobre o terceiro tipo de oração, terceiro tema, terceiro tópico de oração que não traz resultado e até mesmo muitas das vezes não é respondido. Nós já entendemos até aqui que não basta orar se não orarmos com fé, e não basta apenas orar se não tivermos um propósito claro, definido, se não orarmos com sabedoria, com clareza e sabermos pedir da forma correta. Mas existe um tipo de oração que essa, com certeza, essa sem dúvida alguma, não pode trazer nenhum tipo de resultado para você. Entre o primeiro tema e o segundo tema, existem soluções. Se o seu problema é a falta de fé, Deus pode acrescentar fé em você. Se o seu problema é a falta de um propósito claro, Deus pode criar circunstâncias para você aprender como pedir da forma correta e como orar da forma correta. Mas esse terceiro tema aqui, muitas das vezes, chega a ser quase impossível de ser mudado. Precisa muito da sua atenção e também do seu esforço. Qual é o terceiro tópico do tema de hoje? Qual é o terceiro tipo de oração que não tem resultado e que não traz resposta? É a oração que não é feita. Isso mesmo, a oração que não é realizada. Bispo do céu, isso é uma pegadinha? Isso é algum tipo de brincadeira?
Que é isso? A oração que não é feita. Existe esse tipo de oração? Sim. É aquela oração que a pessoa acredita que está orando, mas que na verdade está mentindo para si mesmo. É aquele tipo de situação que a pessoa fala: Deus sabe o que eu preciso. Deus conhece a minha necessidade. Então eu nem vou orar, eu nem vou abrir campanha, eu nem vou jejuar, porque afinal Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu preciso. E a pessoa muitas das vezes ela deixa de orar, mas é quando eu oro que eu me submeto à vontade divina de Deus. É quando eu entro em oração por uma causa, por uma situação ou pela minha própria vida, que eu reconheço a minha dependência total em Deus. Logo, a oração que não é feita não pode trazer resultado algum. Deus conhece sim suas necessidades. Deus sabe sim de todas as coisas e principalmente daquilo que você precisa. Mas apesar de saber, Ele quer ver você em ação. Ele quer ver você agindo. Ele quer ver você pondo em prática essa fé que existe dentro de você. Nós temos um grande exemplo de que muitas das vezes a nossa oração precisa ser expressa na passagem que eu acabei de citar recentemente sobre Bartimeu. Estava óbvio que o que Bartimeu mais queria da vida dele era poder enxergar. Mas mesmo assim, Jesus fez uma pergunta óbvia para que ele pudesse responder: Senhor, eu quero ver. Para que ele pudesse reconhecer a sua dependência nele. Para que ele pudesse expressar com palavras qual era o seu desejo. Nós vemos uma outra passagem bíblica, por exemplo, onde vai falar de um paralítico que ficava à beira de um tanque. E Jesus, chegando até ele, vai lhe fazer uma pergunta: quer ser curado? Quer ser são? E aquele paralítico vai responder a Jesus: eu não tenho ninguém que quando o anjo desça no tanque me leve. Ou seja, ele vai responder dentro da condição dele. Mas Jesus, ele estava fazendo a pergunta a respeito daquilo que ele enfrentava. Era 38 anos de sofrimento. Você acha que aquele homem não queria ser curado? Você acha que aquele homem não queria viver o milagre? Por que Jesus não já chegou curando ele, mas perguntando? Porque apesar dele conhecer as nossas necessidades, é quando a gente apresenta, é quando a gente confessa, que a gente reconhece a nossa dependência dele. Eu espero que você tenha entendido até aqui. E eu espero que você tenha aprendido com esse conteúdo. Se foi edificante para você, escreve nos comentários: foi edificante e eu quero mais vídeos como esse. Mas se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para apoiar o canal. Compartilhe esse vídeo com 2, 3, 5 ou até 7 amigos. Certamente você vai estar abençoando a vida deles também.